A paz do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos estarão assistindo esse vídeo agora de manhã, parte da tarde ou à noite, mas esse vídeo ele vai estar passando aí no dia 25. Então já aproveito também para desejar um Feliz Natal a todos aqueles que esse vídeo alcançar nesse dia, né? Nós estamos aqui, eu estarei aqui para ministrar a lição número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem o tema, né, realizando um ministério eficaz. Mas como tudo na vida do cristão precisa começar com oração, nós carecemos, necessitamos da ajuda e do auxílio daquele que é dono de todas as coisas, então vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus e grandioso Pai, louvado, santo e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Não somente hoje, mas por toda a eternidade. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, para que assim a nossa oração ela chegue ao trono da sua graça com cheiro suave. Me coloco aqui, Senhor, agora diante de Ti, te pedindo toda a ajuda, Senhor, para a ministração dessa aula, que não seja essa Tua serva a falar, mas que seja, Senhor, única e exclusivamente o Teu Santo Espírito. Fala ao coração de todos aqueles, Senhor, que forem assistir essa aula, tanto quanto o Senhor falou ao meu. É isso que eu te oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, né, o título da lição hoje é Realizando um Ministério Eficaz. E o que significa a palavra eficaz? Eficaz, ela significa algo que é bom ou ideal para causar um resultado pretendido, útil, né? E ele está com base ainda no livro de Tito, né? Nós estaremos estudando aqui do capítulo 2 até o 3, finalizando assim a carta que Paulo escreveu para Tito. E nós vamos estar lendo aqui Tito 2, o versículo de 11 até o 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, na obra evangélica, o anúncio da graça salvadora em Cristo deve ser prioridade. As pessoas precisam saber que ela se manifestou trazendo salvação para todo aquele que crer. Sua mensagem de amor está disponível para toda a humanidade. Nós podemos confirmar isso num versículo que é muito conhecido, né? No nosso meio evangélico, no nosso meio cristão, que se encontra lá em João, Evangelho de João, o capítulo é o 3, né? João 3, esse versículo é conhecidíssimo, João 3:16, que vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a prioridade, é mostrar para esse mundo que Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar condições de passarmos a nossa eternidade juntamente com Ele lá no céu. Aqueles, né, que eles forem sendo alcançados por essa graça, né, à medida que o evangelho vai sendo pregado, o que vai fazer com que esse ministério seja eficaz, além de nós pregarmos a palavra, mostrar ao mundo que Jesus veio, né, veio para nos salvar, veio para nos resgatar, é que após essa salvação, após a gente entender, né, que recebemos essa graça maravilhosa da salvação em Cristo Jesus, nós precisamos continuar ensinando. Assim como um dia aconteceu conosco,
quando essas pessoas forem alcançadas pela graça de Deus, entenderem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que elas possam também ser ensinadas, assim como nós fomos, que precisa deixar o modo antigo de viver e andar em novidade de vida, com novos valores e prioridades. Nós também podemos ver a confirmação dessa orientação lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, o capítulo é o 5, e o versículo que nós estaremos lendo para dar base, né, a isso que nós acabamos de ler é o 17. Segundo aos Coríntios, me perdoe aí, irmãos, eu estou aqui em primeira, mas vamos lá para segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, após nós recebermos, né, a graça maravilhosa da salvação, para que esse ministério seja eficaz, ele precisa também estar operando uma mudança de vida. Que não basta somente a gente receber essa graça maravilhosa, saber que nós iremos morar no céu com o nosso Deus, se enquanto isso não acontecer, enquanto nós ainda estivermos caminhando aqui nessa terra, não houver uma mudança de vida, né? Não houver uma transformação na nossa vida. Que transformação é essa, Rita, que você está falando? Quando nós estamos no mundo, nós somos pessoas assim, que somos briguentos, temos um temperamento, né, dominado pela carne, que é a briga, a contenda, a mentira, várias coisas que não são boas, que não estão em concordância com a palavra de Deus, mas quando nós somos alcançados pela graça, nós precisamos ir sendo ensinados a deixar essas coisas para trás. Essas coisas, elas precisam ir deixando de fazer parte da nossa vida, das nossas atitudes, né? Então, isso também é o sinal, assim, para que nós possamos dizer que um ministério ele está sendo eficaz, né? E aí, continuando, a graça de Deus, ela nos liberta das mazelas do passado, ela restaura a nossa vida no presente e nos mantém com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando nosso Salvador há de vir em glória e poder. Então, essa graça, ela precisa, né, nos dar essa sensação de que nós vamos deixando para trás. Quando nós estamos vivendo ainda nesse mundo, nós não percebemos o quão mal nos faz essas atitudes da mentira, da briga, da contenda, da fofoca. A gente não percebe isso, porque nós estamos ali envolvidos ainda pelo pecado. Nós estamos ali nas garras, né, do inimigo. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós somos alcançados por essa graça, né? Seja através da ministração da palavra de alguém, seja através de um louvor, seja através de um amigo nosso que já é cristão e que vai falando para nós o quanto a vida dele mudou. Enquanto nós não somos alcançados, a gente não percebe isso, mas a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, nós temos os nossos olhos abertos para isso, para o quanto esse tipo de atitude nos faz mal. Faz primeiramente mal a nós, mas também vai fazer mal a todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E aí, continuando mais um pouquinho, aqui, né, na nossa revista, temos lá a maravilhosa graça de Deus. Nós também vamos ler isso lá em Tito 2:15, que é o último versículo aí desse capítulo 2. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, aqui, segundo o capítulo da carta, ela é finalizada com a exortação de Paulo a Tito, para que o jovem pastor priorize o anúncio destas verdades em seu ministério.
Também deve em amor exortar e repreender com a autoridade recebida por Deus para atuar como ministro do Evangelho. Então, quando nós recebemos essa autoridade, ela vem do céu, ela não vem de mais nada nem de ninguém. Essa autoridade ela nos é outorgada pelo céu e ela vai sendo trabalhada em nós à medida que nós vamos aprendendo da palavra, à medida que nós vamos tendo uma mudança de vida, à medida que nós vamos dando testemunho dessa mudança em nós, primeiramente, nós vamos adquirindo essa autoridade vinda do céu na transformação que Deus vai operando na nossa vida, e aí nós vamos tendo autoridade, não é autoritarismo, há uma diferença, vai nos dando uma autoridade em nós podermos estar exortando e repreendendo, lembrando que em amor, não com agressão, não com apontando dedos, mas em amor. Nós podemos, como fazer essa exortação? Na palavra. Nós podemos estarmos ali munidos da palavra de Deus, a gente ora, chama aquele irmão, senta ao lado dele e vai mostrando para ele ali, na palavra, na exortação da palavra, que algo ele precisa fazer para consertar alguma coisa. Assim como aconteceu conosco, não é? Um dia nós também fomos chamados por alguma coisa que nós estivéssemos fazendo e aí alguém em amor puxou a palavra, nos mostrou e a palavra de Deus, que é onde está o poder, nos convenceu de que algo errado nós estávamos fazendo e que nós deveríamos mudar, né? E como Paulo vai dizer aqui, que o exercício do ministério eficaz passa pela sensibilidade espiritual em ensinar em todas as circunstâncias, exortar e repreender quando necessário, mas tudo isso sob a autoridade divina. E a autoridade divina, ela se encontra na palavra de Deus. E aí nós vamos caminhando aí para o capítulo 3, que é o último capítulo dessa carta. Nós vamos estar lendo agora os versículos 1 e o 2, que é a responsabilidade do pastor diante da igreja. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, Os cristãos, eles devem produzir um impacto positivo na vida da sociedade. A vida cristã trata do nosso correto relacionamento com as autoridades, com o próximo e com Deus. O cristão, ele tem dupla cidadania. Ele é cidadão do céu e do mundo. Ele deve obediência a Deus e às autoridades constituídas. Então, o cristão, ele precisa fazer diferença na sociedade. O cristão precisa ser aquele que paga seus impostos corretamente. O cristão precisa ser aquele que cumpre seu horário de trabalho. O cristão precisa ser aquele que é zeloso com a natureza, com o meio ambiente. Enfim, o cristão, ele precisa ser exemplo. Ele precisa ser um exemplo a ser seguido, Então, na obediência às autoridades, existe uma autoridade constituída, eu preciso obedecê-la. Um pouquinho mais à frente nós vamos ver que, claro, desde que aquela autoridade esteja em concordância com a palavra de Deus, Mas a gente vai ver daqui a mais um pouquinho, Tito é orientado a relembrar aos irmãos que estejam sujeitos àqueles constituídos de autoridade, seja espiritual ou terrena. Claro que quando houver divergência de credos e valores, sendo necessário escolher, os cristãos devem priorizar sua cidadania celestial. Nós vamos ler lá agora em Atos, capítulo 4, de 18 ao 20. Atos, capítulo 4. Atos 4, nós vamos ler do 18 ao 20.
18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então aqui havia ali uma autoridade mandando que aqueles homens se calassem. Mas eles sabiam que em relação a pregar Jesus, eles não poderiam se calar. Eles não poderiam deixar de falar do amor de Deus, né? Então ali não é bem que houvesse uma falta assim de obediência. Eles não estavam sendo desobedientes à autoridade, mas ali eles estavam debaixo de uma autoridade, muito mais autoridade do que aquela, que é a autoridade de Deus, né? Então, continuando aí mais um pouquinho, né, sobre a questão do cidadão do céu, do testemunho, os filhos de Deus praticam boas obras para com o próximo. Isso também é uma outra assim, característica, né? Independente de sua procedência. Somos obedientes às autoridades, né? Mas também praticamos as boas obras, não para ganhar a salvação. Nós praticamos as boas obras porque fomos salvos, tá? Um adendozinho aí que é importante, né? Então, independente de onde venha aquela pessoa, a necessidade que a gente precise ter de praticar a boa obra, nós precisamos praticar, né? Vamos doar um alimento, vamos ajudar um irmão. Claro que o Espírito Santo ele vai nos direcionando. Às vezes você vai praticar uma boa obra dando uma oferta em dinheiro a alguém ou dando um alimento, mas isso é o Espírito Santo que vai te conduzindo. E às vezes praticar uma boa obra é você dar um abraço numa pessoa, é você dar uma palavra, né? É praticar algo de bom em relação ao seu próximo, tá? Independente da situação financeira dele, da condição social dele, nós precisamos praticar essa boa obra. Os cristãos, eles devem dar bom testemunho para a igreja e sociedade. Não devem ser difamadores, mas verdadeiros em suas posições e atitudes. Não devem se envolver em rixas, mas se manterem equilibrados e agirem sempre com pacificação, né? O cristão ele precisa ser pacificador. O cristão ele não pode entrar em contenda, em discussão, em briga que não vai levar a nada. A nossa palavra precisa ser de pacificação, né? Como eu sempre digo, a palavra de Deus quando a gente vai falar da palavra de Deus para outras pessoas, o que eu acho muito lindo nisso é que Deus primeiro fala conosco, Deus primeiro trabalha em nós. Aí é que vem a questão dessa autoridade, porque é trabalhado em nós primeiramente. Então, que nós temos esse cuidado, né? De não ficar falando mal dos outros. Como na lição passada, teve uma frase que me marcou muito na lição passada. Se você não tem algo bom para falar de alguém, não fale nada. É melhor que você não fale nada, né? E aí vai falar aqui da mansidão. Uma pessoa mansa é aquela que entregou os seus direitos a Jesus. Então, se você ainda não está, a começar em mim, né? Sempre a começar em mim. Se eu ainda não estou aquela pessoa mansa, eu preciso ainda rever, porque ainda falta eu dar 100% dos direitos do Senhor na minha vida, tá? O que eu preciso, assim, rever, né? E caminhando mais um pouquinho, agora, né, mais uma parte, ainda no capítulo 3 de Tito, o ensino da verdadeira atitude cristã. Nós vamos ler Tito 3, agora do 3 ao 7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna, né? É interessante observar e refletir que as atitudes cristãs na sociedade são fruto da graça e misericórdia divina sobre suas vidas. Então, essas mudanças aqui, porque quando nós éramos, né, a palavra de Deus vai dizer, nécio, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odioso, odiando-nos uns aos outros. Quando isso vai saindo de nós, né, porque nós fazemos parte de uma sociedade, então hoje sai de mim, aí daqui a pouco um outro irmão que é alcançado, também vai havendo aquela mudança de vida naquele irmão, e assim sucessivamente, né, que o objetivo da pregação do evangelho é que haja transformação no ser humano. Então, quando vai havendo essa mudança num grupo, né, aquilo vai alcançando a sociedade, mas isso é obra única e exclusiva da graça de Deus, da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida, né? Paulo relembra a Tito que éramos da mesma maneira, né? Paulo vai lembrar ali, eu um dia estive lá no mundo, a Rita, essa que está aqui falando, estive lá no mundo, hoje eu ainda não estou, eu tenho consciência de que eu ainda estou no processo da santificação, de mudança, e eu entendo que isso vai ser até o dia que o Senhor me chamar. Mas eu, quando olho para trás, eu vejo o quanto a Rita mudou, o quanto a Rita deixou os maus costumes lá para trás, o quanto houve uma mudança na vida da Rita. E aí, Paulo ele relembra a Tito que éramos da mesma maneira, devido ao pecado que herdamos de Adão e que habita em nós. Ele descreve nossa condição anterior dessa forma: insensatos, desobedientes, desencaminhados, mergulhados nas paixões e prazeres, praticantes da maldade, invejosos, rancorosos e cheios de ódios pelo nosso próximo, né? Quantas vezes nós, no passado, pensamos em, quando recebemos uma ofensa, pagar na mesma moeda e tantas outras coisas, né? Que quando nós estamos sob domínio da carne, nós fazemos, não é isso? Então, assim, a graça maravilhosa de Deus em nossa vida, Jesus, né? Ele operou a obra da regeneração e nos presenteou com a salvação eterna. Glória a Deus por este ato de misericórdia. Glória ao nosso Deus por essa transformação que Ele opera em nossa vida quando Ele nos resgata do mundo em trevas em que nós vivíamos, né? E uma vez justificados pela graça de Deus, fomos colocados na nova vida com Cristo, na condição de herdeiros do Senhor, para agora uma vivência esperançosa e com atitudes transformadas que realmente demonstram o ensino verdadeiro que recebemos. Então, dando uma pequena recapitulada, né? Para que o ministério seja eficaz, ele precisa nos levar à salvação, que é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Após isso, ele precisa nos levar a mudar o nosso estilo de vida, né? Nós precisamos mudar esse estilo de vida, nós precisamos sofrer mudanças. Depois que a gente entrega a vida para Jesus, não tem como nós continuarmos a ser o mesmo tipo de pessoa. E a partir daí, com essas mudanças, nós vamos tirar os olhos somente de nós, nós vamos também estar com os nossos olhos voltados ao próximo, né? Aonde nós estaremos ali praticando as boas obras, não para alcançar a salvação. Nós praticamos as boas obras porque nós já fomos salvos. Então, existe no nosso coração o desejo de que esse amor que nos alcançou, ele também alcance as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, precisa ter essa mudança e precisa haver em nós uma preocupação com o nosso testemunho no ambiente onde nós vivemos. Nós temos que passar até a preocupação de
Hoje eu não sou mais a mesma Rita. Hoje eu professo Jesus. Hoje eu sou uma discípula, uma serva de Jesus. Então eu preciso dar testemunho de quão maravilhoso é servir a Jesus. Então essas mudanças precisam ir acontecendo, né, na nossa vida a partir do momento que nós nos entregamos para Jesus. E nós precisamos ser objetivos na pregação dessa palavra e nesse ensino. Vamos ler lá Tito, capítulo 3, agora nós leremos do 8 até o 11. Fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis, né? Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada, né? Como é importante que no ensino do Evangelho sejamos claros e objetivos em apresentar as verdades de Deus. Jesus foi direto quando anunciou a chegada do reino de Deus aos homens e a necessidade de arrependimento e crença no Evangelho. Nós vamos ver sobre isso, né, essa forma direta de Jesus lá em Marcos, Evangelho de Marcos, procurando aqui, Evangelho de Marcos, o primeiro capítulo, né, Marcos 1:15, Marcos 1:15, dizendo, né, Jesus dizendo, vou ler o 14 e o 15 para a gente poder ter o contexto completo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, que nós possamos pregar de forma simples, sem coisas muito mirabolantes, que muita mirabolância confunde a cabeça das pessoas, né? Então, é isso. O tempo está completo, Jesus é salvação, é Ele que deve ser, né? Nós devemos ver o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos salvar. É simples assim, né? Paulo orienta Tito que proclame com firmeza, isso deve ser proclamado com firmeza, né? O evangelho. O intuito deste anúncio, ele pode ser visto em duas condições. A primeira, os que creem em Deus devem se aplicar na prática das boas obras. Boas obras, bom testemunho, mudança de vida. 2. Os que não creem e estão envolvidos em discussões sem fim devem ser admoestados para que mudem de vida e parem com tais práticas. Parar de discussão, de disse-me-disse. No contexto desta carta, haviam homens que ficavam ali perdendo tempo, estudando genealogia, de onde veio, o filho de quem, e perdia tempo. Outros ficavam discutindo coisas que não fariam a menor diferença, né? Eu costumo dizer, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso daí não vai nos levar a lugar nenhum. Eu entendo que discussões desse tipo fazem com que a gente tire o foco daquilo que é importante, que é a pregação do Evangelho. Jesus veio, morreu na cruz, pagou a nossa dívida, ressuscitou e com esse sacrifício único e definitivo, a partir do momento que eu creio, eu tenho meu relacionamento restaurado com o Pai. É isso. Outras coisas fora disso é para nos tirar do foco, né? Então, e aí ele vai dar essa orientação. Caso os que causam divisões devido seus falatórios sem fim não mudem, Tito é orientado a evitá-los, pois seguem na perversão e com tais atitudes acabam se condenando. Então, você já foi lá, conversou com a pessoa, olha, isso daí não vai levar a nada, mostrou na palavra, mas a pessoa quer continuar? Irmão,
deixa aquela pessoa seguir o caminho dela, continua orando por ela, porque orar, nós devemos orar por todos, mas não perca mais o seu tempo, porque existem pessoas que elas não querem mudar, e aí não cabe a nós. Só quem pode operar a mudança na vida delas é o próprio Deus, né? E aí, o cultivo das boas obras e a continuidade do trabalho. A gente já está caminhando bem para o finzinho. Nós vamos ler lá Tito 3, do 12 até o 13. Tito 3, do 12 ao 13. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. Irmãos, eu peço até desculpa porque era para eu ler até o 13, tá? Mas eu acabei indo até o 15. Então, é do 12 ao 13. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Ao se aproximar da conclusão da carta, Paulo recomenda a Tito que siga cultivando a prática das boas obras, pois, agindo desta maneira, o trabalho de Deus terá continuidade eficaz. Olha aí a palavra eficaz de novo. E a igreja será edificada pelo Senhor. Então, nesse momento aqui, é que a orientação é essa, que a gente continue, né, incentivando a prática das boas obras, que a gente continue testemunhando, né, da graça, do amor, da salvação de Jesus, né? E aí, agora sim, nós vamos estar lendo Tito 3, o 14 e o 15. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. A carta, ela é finalizada com a orientação importante sobre a necessidade de continuidade de frutificação na obra do Senhor. Então, como nós falamos, né, que o ministério eficaz é esse: apresentar Jesus de forma simples. Aquelas pessoas que forem alcançadas pelo esse evangelho passem por uma mudança de vida, a partir disso passem a praticar as boas obras, passem a dar bom testemunho na sociedade, não se envolvam em contendas, discussões, deixem de ser difamadores, contenciosos, fofoqueiros, mentirosos, né? E que continuem caminhando, evoluindo dia a dia, sejam pessoas pacificadoras. Nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença no mundo aí ao nosso redor. E eu gostaria de terminar essa aula lendo, uma passagem que está lá no Evangelho de João. O Evangelho de João. Estar abrindo aqui a minha Bíblia. O Evangelho de João, o capítulo é o 15. Evangelho de João, o capítulo é o 15. E eu vou estar lendo ali, né, do 1 até o 16, para finalizarmos essa aula com a palavra do Senhor, que é o que mais importa. Não importa a minha falácia, mas sim a palavra do Senhor. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Até o 16. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Assim nós lemos aqui a palavra do Senhor, né? Que essa palavra, ela possa, esse estudo, né? Possa falar ao coração dos irmãos, tanto quanto falou ao meu. E aquilo que eu possa ter deixado de falar aqui, que o Santo Espírito do Senhor, ele possa completar no coração dos irmãos, que verdadeiramente nós possamos fazer a diferença nesse mundo tão perdido. Porque, irmãos, o tema da lição de hoje diz, realizando um ministério eficaz. Todos nós temos um ministério na nossa vida dado por Deus. Então, que nós venhamos a realizá-lo de forma eficaz, seja na pregação da palavra, seja na ação social, seja na oração, né? Seja no ensino, da forma como for, que o Senhor nos capacite a realizar um ministério eficaz na pregação da palavra dele. No início eu não me identifiquei, eu não sei quantas pessoas serão alcançadas por esse vídeo, mas o meu nome é Rita, pertenço à Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo e me sinto muito honrada toda vez que eu sou convocada a ministrar, a falar algo sobre a palavra de Deus. E é por isso que eu sempre me coloco na condição de totalmente dependente do Senhor, porque essa serva aqui não quer falar dela própria, mas sim do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, é o meu Salvador, é aquele que, mesmo eu sendo falha, eu amo de forma profunda e maravilhosa, porque Ele transformou e vem transformando a minha vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ajude, a permanecermos firmes nessa caminhada, seguindo a Ele até o dia em que Ele voltar ou que Ele nos chamar. Que Deus assim nos abençoe. Um forte abraço para cada um dos irmãos, para cada uma das pessoas a quem essa palavra chegar. Sintam-se abraçadas por Jesus e se você ainda não o conhece, se você ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida a Ele, faça isso, pois vale a pena. Pode ter certeza disso. Deus nos abençoe. Amém.